Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência aqui à nossa terceira e última aula sobre o Programa de Proteção Respiratória, né, falando aí sobre o PPR. E eu quero passar para vocês também, né, finalizando aí o assunto, um pouco falando sobre a necessidade do uso dos respiradores, né. Sei que esse é um assunto hoje que ele é muito abordado, justamente por causa da questão da pandemia, falando aí especificamente do uso da máscara, né? Mas, consequentemente, eu vou explicar um pouco da necessidade de orientar, né, tanto o trabalhador como seus familiares aí no uso correto, né, de uma máscara, seja ela da máscara de tecido, que a gente sabe que ela não é um tipo de EPI, né? Mas ela serve para proteger. E no caso do trabalhador, né, utilizar de maneira correta, de acordo com os manuais que cada fabricante de equipamento de proteção individual, cada equipamento de proteção faz a sua orientação sobre o uso dessa máscara, tá bem? E eu agradeço a todos que estão participando da aula em formato remoto e os alunos que estão assistindo também essa gravação, eu agradeço a todos, tá bem? Peço que uma eventual dúvida e um questionamento, fiquem à vontade aí, me mandar um e-mail, entrar em contato comigo pelo WhatsApp aí, que eu estou no grupo da sala de vocês, podem ficar à vontade. Então, nós falamos um pouquinho aí sobre a introdução, o objetivo, as situações em que a gente utiliza os equipamentos de proteção individual. Começamos a falar do programa de proteção respiratória, vamos dar uma ênfase maior agora, falamos dos elementos do PPR. A gente falou sobre os riscos respiratórios, falamos um pouco sobre a atmosfera e PVS, espaço confinado e atmosfera com pressão reduzida. Vamos falar hoje especificamente aí sobre o ensaio de vedação, ou chamado também de FIT test, né, que é um teste de vedação, né, e também sobre o uso dos respiradores aí na sequência, e a classificação dos respiradores, se o tipo dele seria o PFF1, PFF2, PFF3, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho por que a gente utiliza esse linguajar também. Voltando aqui no slide que nós paramos, né? Nós paramos aí sobre a classificação fisiológica das partículas. Nós falamos aí especificamente sobre os tipos de partículas que a gente pode encontrar no ambiente de trabalho, seja ele numa poeira, seja ele num gás, seja ele num fumo, seja ele relacionado a todo e qualquer tipo de aerodispersóide. A gente pode encontrar esses tipos de partículas. Nós podemos encontrar a partícula que a gente chama aí de incômoda, que é uma partícula que ela não contém aí o asbesto, né? Entretanto, ele tem um teor de sílica cristalina com efeito tóxico conhecido, como é o caso do gesso. Se alguém já chegou em alguma casa aí ou participou de uma reforma em casa e acabou de colocar o gesso, né, uma sanca de gesso ou aquele rodapé, né, na parte superior lá na parte inferior ou na parte superior ali do teto, né, o gesso ele é extremamente incômodo, né, justamente por causa dessa sílica cristalina. Nós temos aí as partículas fibrogênicas, né, que elas são chamadas aí de fibrogênicas porque elas alteram a estrutura da fibra, né, dos alvéolos. Então, quando a gente falou lá sobre a estrutura do alvéolo no pulmão, quando a gente respira, né, algum tipo de partícula fibrogênica, ela restringe na capacidade de troca de oxigênio, podendo ser, por exemplo, amianto, ferro ou a sílica cristalina, semelhante a essa do gesso que nós vemos aqui acima. O que ocorre, né, dela ser uma partícula fibrogênica, é que ela vai alterar os alvéolos pulmonares, fazendo então que o indivíduo apresente ali uma característica, né, de alteração respiratória, podendo inclusive apresentar um padrão aí que a gente chama, né, de alteração no fluxo respiratório, fazendo então aquele indivíduo, aquele trabalhador ou aquela pessoa que não utiliza a proteção individual de maneira correta, apresente uma característica de enfisema, né? E é muito caracterizado aí pela enfisema pulmonar, geralmente por causa do uso do cigarro, mas aí estudando ali o histórico
daquele indivíduo, a história familiar daquele indivíduo, ele nunca fumou, mas certamente ele ficou exposto aí ao que nós chamamos de poeiras fibrogênicas, tá bem? As partículas que são chamadas irritantes, que são diferentes das incômodas, tá? As irritantes, elas irritam e ulceram também o trato respiratório. Essas úlceras, pessoal, que a gente fala, são formatos, né, de padrão de alterar ali a estrutura do trato respiratório, apresentando ulcerações, né, machucados, manchas dentro do fluxo respiratório, dentro do trato respiratório, geralmente provocados por uma corrosão, seja ela de névoas ácidas ou névoas ou então, qualquer tipo de névoas alcalinas, tá bem? Então, quando a gente estuda os tipos de poeiras aí, de gases e vapores também, ficar atento às partículas irritantes, porque elas ulcerando uma vez o trato respiratório, não haverá um tratamento, tá? Essas úlceras no trato respiratório. Quando a gente fala sobre úlcera no trato digestório, digestivo, né? Alguns medicamentos, como o omeprazol, alguns medicamentos que você acaba utilizando, faz com que haja uma proteção naquele trato digestório. No caso respiratório, né, não existe um tratamento específico para isso, justamente porque como se fosse apresentar um cano ali com diversos furinhos, tá bem? Dando sequência, nós temos aí as partículas que são produtoras de febre, né? Não tem uma outra terminologia, o nome é esse mesmo, produtoras de febre. Elas apresentam, geralmente estão associados ali a fumos de cobre, zinco, né? Geralmente nos fumos metálicos também, fumos de solda, e o indivíduo ele é exposto a essa partícula no período da manhã, e à noite ali, depois de tomar um banho e deitar na cama, ele começa a apresentar calafrios e febre intensa, tá? Muita gente chama isso também de febre de solda ou ar de solda. Essa febre, ela é produzida, né, por causa de um aumento na temperatura e porque ele respirou, né, o fumo ali, ele entrou quente, né, o fumo de cobre e zinco, ele entrou quente na via respiratória e ele aumentou a temperatura corporal. Durante o trabalho, ele não percebe essa alteração. Ele vai perceber isso no momento que a gente fala lá que o corpo esfria. Então, nesse momento, ele recebe, né, um contraste, né, entre temperatura do corpo quente e o ambiente um pouco mais fresco, mais úmido, mais frio, né? Então, lá no trabalho, o ambiente estava mais quente, estava um pouco a circulação ali do ar estava mais quente, e quando ele chega em casa, depois de um banho, o corpo dele esfria, vamos falar assim, ele começa a apresentar essa produtora de febre, justamente por causa da presença do cobre e zinco, que são elementos químicos aí que eles, quando aquecido, geram fumos, né, geram fumaça. Nós temos aqui a classificação fisiológica das sistêmicas, que elas podem provocar danos em alguns órgãos, né, como é o caso do cádmio, chumbo, manganês e todos os outros produtos também relacionados aí a produtos radiológicos, né? Então, pode gerar alterações sistêmicas, tá? Então, no caso de um indivíduo aí já formado, de um adulto, certamente haverá uma sobrecarga de fígado, de pâncreas, de rim, e consequentemente ali dos órgãos do sistema digestório. Mas se por uma eventualidade houver ali uma exposição a uma mulher no período gestacional, uma grávida, né, ou apresentando uma alteração também na estrutura dos seus óvulos, pode acrescentar aí em alterações cromossômicas que a gente vai apresentar aqui ao longo da aula também, tá bom? Mas essas são as mais prejudiciais aí ao organismo, principalmente se houver aí uma gestação em curso, tá bem? Nós temos aqui as alergênicas, que são diferentes das irritantes, são diferentes das incômodas. As alergênicas, elas geralmente estão associadas a uma reação alérgica daquele indivíduo durante a exposição, né? E, consequentemente, aí, devido à formação de anticorpos, a pessoa ela tem uma, que a gente chama aí, em pessoas, mesmo sem a predisposição de ter alergia,
ela vai apresentar ali, seja por causa do pólen, né, seja por causa de pelo de animais, resinas epóxi, platina, fungos e especiarias, né? E muita gente fala aí da pimenta, por exemplo, né, mas em alguns casos, né, a gente observa aí que também existe a presença dessas especiarias em produtos químicos, né, seja em tinturas, seja, por exemplo, tinta de cabelo, e todos esses produtos podem gerar também alergia ao trabalhador, também podem apresentar essa característica alergênica. Nós temos as classificações fisiológicas das partículas cancerígenas, mutagênicas e teratogênicas, né? Vou falar primeiramente aqui sobre cancerígenas. Ela pode provocar câncer aí após um período latente, né? Porque seja por causa do amianto, cromatos ou radionucleidos. A gente falou um pouquinho mais sobre isso na aula passada, então você que está acompanhando essa aula agora, né? Peço que você volte lá na aula anterior, mas dando sequência aí no que a gente falou de cancerígeno, né? Que algumas partículas, quando elas são instaladas no trato respiratório, elas podem provocar ali tanto um câncer na região respiratória, como também em outros sistemas do corpo, mas principalmente na parte respiratória. Falando um pouquinho aí sobre as características mutagênicas e teratogênicas, existe uma singela separação sobre uma e outra, mas elas são partículas que induzem a mutação em nível celular, né, e consequentemente aí gerando alterações genéticas, né, como é o caso do chumbo e do mercúrio. Quando a gente apresenta aí a mutagênica, né, essa palavra mutagênica, ela fala exatamente sobre a mutação, né, então ocorre um dano numa molécula de DNA, esse DNA ele não é reparado, né, no momento em que existe uma reaplicação, né, dessa célula, né, então a célula, quando a gente é formado, aí, quando começa, né, a fecundação de um espermatozoide com um óvulo, começa uma série de multiplicações de genes, né? E quando a gente estuda um pouquinho aí da anatomia e, consequentemente, do sistema reprodutor, a gente sabe que a pior alteração que pode acontecer é a alteração mutagênica, tá bem? Justamente porque haverá ali uma alteração genética, né, irreparável, né, nessa molécula de DNA. E quando a gente fala ainda sobre a teratogenia, né, que é a palavra correta, ela vem aí de um significado, né, de um sentido da palavra, que teratogia quer dizer anomalia, tá bem? Então, essa aqui é a mutação genética, né, que ela pode representar em alguma alteração cromossômica, e a teratogenia, né, que é vamos dizer assim, o pior, né, entre os dois aqui. A teratogenia, ela significa aí que é o aparecimento de uma outra espécie ou de uma outra parte, né, relacionado a uma composição, né, de anomalia. Então, quando a gente fala de teratogenia, né, o sentido aí da palavra vem inclusive de um, de um caso famoso, né, na mitologia grega, né, que é o estudo aí dos indivíduos que tinham corpo de animal e cabeça de ser humano, né? Então, os teratogênicos, né, eles eram chamados dessa forma. A gente sabe que isso é mitologia, né? Mas exatamente aí a gente estuda também que alguns casos podem ser apresentados também com os seres humanos. A teratogenia, especificamente, a gente induz, né, um aborto dentro da área da medicina é permitido, né, essa teratogenia, diferentemente da mutagenia, né? A mudança genética, por exemplo, não é no atual momento, não é permitido, né, um aborto por causa dessa situação. Mas na teratogenia, isso já é indicado, justamente porque certamente a vida da mãe estará em risco e, consequentemente, aquele feto ali, ele pode
apresentar ali características cromossômicas bem diferentes aí do esperado, né? Então a gente vai ver algumas fotos aqui agora, mas vou explicar caso a caso. As poeiras incômodas, como a gente falou, né? Então a poeira ali dispersa em volta do trabalhador, ela é certamente incômoda, mas geralmente, justamente por causa da relação ali, né? O espaço que ele está e a poeira que foi gerada em volta dele. A poeira fibrogênica, como eu falei também, ela tem alteração ali dos alvéolos pulmonares, especificamente na, na matriz da respiração, né, ali onde ocorre a hematose, né, no alvéolo pulmonar. Então, a fibrogenia, né, ocorre uma espécie de consolidação, ela é muito reparada aí no caso do enfisema, né, que é o pulmão de ferro ou pulmão de pedra também. Então, o pulmão ele perde essa elasticidade que ele geralmente mantém, e ele se torna ali um pouco mais rígido, um pouco mais duro, diminuindo, né, a sua frequência respiratória. A classificação irritante, né, um pulmão normal, ele é roseado dessa forma, ele apresenta ali pequenas, é, pequenas evaginações, pequenas ulcerações, né, e no caso da poeira, uma poeira irritante pode gerar, por exemplo, o que a gente chama também de fibrose cística, né, que é uma fibrose do tecido pulmonar, apresentando úlceras bem maiores, bem mais graves aqui, comprometendo o órgão, né, que é o pulmão. As produtoras de febre, né, por causa do ar de solda, do fumo metálico, apresentam, né, na sua característica, a entrada, né, desse ar, desse fumo metálico na região do pulmão, apresentando uma alteração de temperatura, né, principalmente no período da noite. As partículas sistêmicas, que elas podem agravar ali, certamente, alguns órgãos, né? Principalmente aí eu falei do rim, consequentemente a bexiga, o coração, o pulmão, o estômago, porque ele se aloja nessas estruturas e ele pode gerar ali complicações, né, desses órgãos principalmente, e também aqui do nosso encéfalo, né? Cérebro, cerebelo, ponte cerebral e tronco encefálico, toda a estrutura do sistema nervoso. As partículas alergênicas, né? Eu até coloquei essa figura aí do gari, né? Ou do indivíduo que participa da varrição ali da rua, né? Então, as poeiras, né, alergênicas, elas podem ser encontradas, inclusive, no próprio chão, né? Então, se você está fazendo uma faxina em casa, né? Você tá habituado, né? Naquela poeira que você é, tem na sua residência, só você está ali, né? Mas se você vai para um ambiente aberto, como é o caso da rua, principalmente, né? Tem diversas pessoas, animais passaram por ali, né? Isso pode gerar um adoecimento também e, consequentemente, uma alergia, principalmente as pessoas que apresentam aí dificuldades, né? Já tem um histórico de sinusite, de rinite, e isso pode apresentar ali uma alergia maior. As partículas que a gente chama de cancerígenas, né, conforme eu comentei com vocês, elas instalam nessa estrutura do pulmão, fazendo então que a parte preta que a gente está vendo aqui no slide, né, a parte preta aí são partes necrosadas, vamos assim dizer, né, que ela não recebe fluxo de ar respiratório. E todas as estruturas que vocês estão vendo aqui, cristalina, né, da corzinha mais clara aqui, ó, elas parecem cristais, porque houve uma deposição ali de sílica nessa região, formando ali o que a gente chama de cristais brônquicos. Então, esse indivíduo ele perde a função pulmonar, ele certamente está respirando aí com muita dificuldade respiratória, certamente está fazendo uso de máscara já, de fluxo de ar mandado, de utilizar um cilindro para poder respirar de maneira um pouco mais agradável, né? Recebendo o fluxo respiratório adequado. Nós temos o caso das mutações genéticas, né? Pode ser por causa de uma partícula, né? Ou especificamente aí de algum produto químico, né? Levando em consideração que não é só a parte química, tem a reação biológica também.
mas geralmente a mutagenia, haverá ali a presença de uma alteração, né, por exemplo, no tamanho do braço, no tamanho da perna, na relação do crânio com o restante do corpo, tá? Então, essa mutação genética, ela pode ser apresentada aqui por essa situação. E nós temos também o caso da teratogenia, né, que nós temos uma imagem bem chocante aí para vocês, que é o caso, por exemplo, de um indivíduo, né, que apresentou ali duas cabeças, né, um corpo assimétrico. Vocês podem observar, né, que se pelo exame de ultrassom principalmente, né, haveria ali todos os 5 dedos, tanto nos pés como nas mãos, mas já é uma alteração aqui no tronco, né, na região do tronco, e aí principalmente o aparecimento de duas cabeças. Muitas vezes o cérebro ele é formado fora do corpo, né? Nós temos questões também do intestino ser gerado fora do corpo, e aí, nesse caso, teratogenia, uma das recomendações aí é o aborto, justamente para que não haja ali uma presença, né? Não haja complicações ao longo da vida, tanto da família, dos familiares, da mãe, como também do próprio feto, tá bem? Então, a questão respiratória é muito séria, né? Quando a gente fala dos problemas respiratórios, haja visto também que a gente está completando hoje 4 meses em casa, justamente por causa de um vírus desconhecido, né? Então, aproveitando aí que a gente está gravando essa aula de hoje, ela vai ficar guardada aqui no nosso canal no YouTube, mas para quem está assistindo essa aula neste momento, sabe que a gente está passando, né? E certamente se você está ouvindo isso no futuro, sabe que a gente passou por esse período de uma maneira bem desagradável, tá bem? Então vamos dar sequência aqui à nossa aula, falando especificamente sobre o controle, né? Se existe o risco respiratório, eu tenho que então ter um controle, e através do PPR, né, que é o Programa de Proteção Respiratória, ele é essencial. A avaliação correta do perigo requer um conhecimento profundo do processo de trabalho, das matérias-primas empregadas, né? Se haverá ali, por exemplo, um produto químico, né? Por exemplo, amônia, se haverá ali uma graxa, né? O que a gente chama de hidrocarboneto, né? Se haverá ali um produto químico empregado, se ele vai ser utilizado de maneira natural, se ele vai ser queimado, se ele vai, através da fricção, gerar um outro resíduo, e o produto final, né? Consequentemente, ali o seu derivados, armazenamento e outros, né? Eu lembro, falando de armazenamento aqui, que eu visitei uma certa empresa uma vez, que ela fazia acondicionamento, né? Dentro de um armazém, eles tinham ali produtos químicos. E aí a reclamação grande dos trabalhadores era o fato de toda vez que eles chegavam na segunda-feira, ao abrir a porta do armazém, a dor que eles tinham nos olhos, a falta de ar, o reflexo de tosse era apresentado, né, justamente por causa que o período de final de semana o armazém ficava totalmente fechado, e na segunda-feira eles apresentavam essa irritação, né? A recomendação não tinha como ser outra, né? Ou eles acondicionavam em locais separados, né? Ou melhoravam o armazém ali, que foi o caso que eles fizeram, né? Aumentaram o espaço, fizeram as saídas de ar, fizeram alterações justamente para atender, né, o que é exigido tanto na legislação das nossas NRs, como também dar uma condição favorável de trabalho para aqueles trabalhadores. Se a gente falou sobre respiração, a gente precisa conhecer também o elemento principal aí da respiração, que é o oxigênio, né? E eu falei isso para vocês, que a gente não respira um ar 100% respirável, né? Vocês sabem que a gente tem influência aí da poluição respiratória, nós temos, né, uma alteração, né, de cidade para cidade em relação ao seu ar ser mais limpo, mais puro, né, em regiões aí de montanhas, regiões de lagos, né, e são totalmente diferentes em relação a grandes capitais. O ar atmosférico que nos envolve, né, o que está em volta de nós aqui, ele é composto por um ar natural, que ele pode ser representado através de números redondos, né? A gente sabe que não é 21% de oxigênio, né? É 20,087% de oxigênio,
mas a gente sabe que números redondos está separado em 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, e nós temos aí 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. Quando a gente fala em outros gases, eu preciso conhecer essa tabela periódica dos elementos, né? Ela tem todas essas composições aqui, mas o que está caracterizado aqui tanto na cor azul, né, como na cor laranja, se eu não me engano, são os elementos que podem estar presentes na respiração, tá? Então, são diversos elementos e cada um aí vai compor, né, esse 1%, tá? Então, esses outros gases, eles estão geralmente associados ao que a gente pode encontrar no nosso ambiente, né, no nosso ar respirável. Mas numa condição de pressão e temperatura adequada, nós teremos aí cerca de 21% de oxigênio. Tudo que for abaixo, né, desse 21% de oxigênio, nesse 20,87% de oxigênio, haverá uma dificuldade na respiração. E tudo que tiver em excesso também pode levar ali um sério desconforto ao trabalhador, né, ao indivíduo, a respirar em uma condição de hiperventilação, tá? É a mesma coisa que eu queria fazer um teste com vocês aí, vocês ligarem um ventilador bem de frente com vocês e tentarem respirar e falar ao mesmo tempo. Vocês vão observar que a entrada desse vento no seu nariz, na sua boca e principalmente ali na região dos olhos vai ser incômoda, porque existe uma entrada, né, um fluxo respiratório maior do que o nosso corpo ele suporta, tá? Então, o excesso de oxigênio também pode gerar desconforto ao trabalhador. Então, nós temos aqui uma classificação, né? Essa classificação ela está presente lá na ABNT 12.543, que ela fala sobre o PPR, né? E fala especificamente sobre a criação dos respiradores, né? Então, só corrigindo aqui o número, na verdade é 20,93, não é 87, igual eu estava falando. Então, a correção aí feita é 20,93, né? Por isso que a gente arredondou lá para 21% de oxigênio. E o restante, o que nós temos? Né? O nitrogênio, argônio, dióxido de carbono, hidrogênio, neônio, hélio, criptônio e xenônio. Né? Nós temos todos esses ares, esses gases presentes na atmosfera em um ambiente considerado seco. Né? Então, se a gente olhar aí para fora, vocês vão ver que o vento, né, que o ar ele não é visual, a gente não consegue visualizar ele, mas nós temos aí 20,93% de oxigênio, 78,10% de nitrogênio, argônio, dióxido de carbono e todos esses outros gases que eu acabei de citar. Em contrapartida, né, se eu tenho tanto o ar respirável, eu também tenho aí os agentes químicos, né? Então a gente já estudou um pouquinho sobre isso, mas eu relembrando aqui para vocês que as substâncias ou produtos químicos que podem contaminar o ambiente são classificados de acordo com as suas características físicas químicas. Então, nós temos lá os gases e vapores, podendo ser orgânicos e inorgânicos, e eles podem ter uma características tóxicas também. Tá? Então, esses gases aqui, principalmente os tóxicos, vão gerar agravos aí ao indivíduo, ao trabalhador. Já os aerodispersóides, né, eles são divididos em sólidos e líquidos, né, e tem o radionucleicos também, que não está aqui, mas só para a gente resumir, né? Nós temos aí a poeira, fumos, névoas e neblinas, né? Então, todos esses, a gente precisa entender um pouquinho dos agentes químicos. Eu não vou entrar no mérito agora, justamente porque a gente vai ter uma disciplina só de riscos químicos futuramente, mas para a gente entender um pouquinho de como é essa relação em contato com o ar. A gente sabe, por exemplo, que a poeira, né, em contato com o ar, ela pode espalhar aí para todo o ambiente, né? O fumo metálico ele pode ser disperso em contato com o ar, entretanto, ele vai direto na fonte ali respirável, né, do trabalhador. As névoas e neblinas, elas vão entrar em contato aí tanto nas vias respiratórias, né, seja no nariz e na boca, e nós temos o caso dos tóxicos aqui, que eles geralmente vão estar associados ao contato,
né, seja pela questão dérmica e também na questão respiratória, tá bem? Então, nós temos aí as 3 vias de contato que a gente já falou na aula passada, que é o sistema tegumentar, através do toque, né? Através do contato, do efetivo contato da pele com o risco químico, através do sistema respiratório e também através do sistema digestório, tá bem? Para a gente conhecer os agentes químicos, é preciso conhecer também como que a gente introduz o uso de um respirador, né? Então, ambos os grupos de riscos, eles se comportam de uma maneira diferente, de um produto químico do outro. Tanto que diz respeito à permanência dele no ar, quanto o formato de ingresso no organismo. Nós acabamos de falar aí, nós vimos na aula passada, que pode ser absorvido através do sistema tegumentar, através da pele, e seus anexos, né, tanto as unhas como alguns pelos do corpo podem absorver também esse produto. Nós temos, no caso, o sistema digestório, através da alimentação, a ingestão de líquido, por exemplo, né, ou de qualquer alimento contaminado. E nós temos a via mais comum, né, que é a via mais normal aí, que é a via respiratória. Então, o ideal, né, que o técnico de segurança conheça, né, o início ali do processo, é caracterizar de maneira básica qual que é o produto químico que ele está entrando em contato, avaliar a sua exposição, né, saber se a exposição ela é aceitável, se ela é incerta ou se ela é inaceitável. Se for aceitável, reavaliar, né, uma vez a cada 6 meses, por exemplo, uma vez a cada 180 dias, fazer essa avaliação. Se ela é incerta, né, imprecisa, né, como que eu vou saber disso? Estudando o produto químico e também tendo o retorno dos trabalhadores. Os trabalhadores começarem a reclamar de falta de ar, de alergia, de coceiras, inclusive, né, da presença aí de diarreia, né, porque a gente sabe que é uma alteração do trato digestório, né? Então, tem 10 trabalhadores, 9 apresentaram diarreia naquele dia depois do contato com o produto químico. Não é nada muito dentro de um padrão normal, né? Tem que ser avaliado essa condição e certamente entender o porquê que aquela situação aconteceu. E aí reavaliar, né, de uma maneira um pouco mais curta, né, a cada 30 dias, né, reavaliar para verificar se houve uma alteração, se alguns trabalhadores apresentaram, né, novamente aí alterações respiratórias, né, ou até esses 30 dias elas podem cair aí para cada 15 dias reavaliar de maneira esse produto químico. E aqui uma exposição inaceitável, como a gente está falando, ele é inaceitável, então eu tenho que ter um controle com ele. Mas eu sei, por exemplo, que o trabalhador ele precisa ter contato, por exemplo, com o fumo de solda. Então, o controle, né, seria o uso de um respirador, né, e consequentemente a gente tem uma gama maravilhosa aí de diversos respiradores para esse tipo de risco, tá bem? Mas a gente vai tratar isso ao longo da aula também. O programa de proteção respiratória, ou simplesmente PPR, conforme a gente falou um pouquinho aí sobre ele, né, ele apresenta um conjunto de medidas, tanto práticas, né, quanto administrativas, que foram desenvolvidas justamente para que a gente busque, né, um controle de doenças ocupacionais, seja por causa de inalação, ou consequentemente aí de contato, né, com as poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases e vapores, assegurando de uma maneira geral o que a gente conhece aí como saúde do trabalhador. Então, nessa perspectiva, no qual a gente conhece, né, um pouco do PPR, né, tá tendo o primeiro contato hoje com o programa de proteção respiratória. Conforme eu comentei com vocês, eu deixei o link para baixar o documento na nossa primeira aula. Eu vou colocar essa nessa terceira aula também. Então, você que acaba de assistir a gravação da aula, vai lá, baixa esses slides que estão disponíveis aqui e também
baixem aí o programa de proteção respiratória da Fundacentro. Ou senão você pode buscar lá no site da Fundacentro também, é fácil encontrar esse documento. Né? A gente tem até uma atualização dele, né, mais recente, e é por isso que a nossa aula está sendo baseada nesse programa. No dia 1º na portaria número 1, aí do dia 11 de abril de 94, estabeleceu então um regulamento técnico sobre o uso de equipamentos de proteção respiratória, determinando que cada empregador ofereça a seus empregados, né, a proteção respiratória adequada, sempre que for preciso, né? Então, os EPRs, né, característica que a gente falou, a gente chama aí de EPI, mas é muito comum também a gente chamar de EPR, porque ela faz parte do equipamento específico de proteção respiratória. Essa forma, né, foi encontrado de uma maneira complementar a medidas eletivas implementadas, aumentando ainda mais a segurança do trabalhador e reduzindo os riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, a gente tem algumas situações, né, de um capuz aqui com ar mandado, né, como é que funciona esse ar mandado, né? Geralmente tem um compressor de ar, existe uma linha, né, essa linha ela passa por um purificador, então entra ali esse oxigênio, esse ar, ele é filtrado, ele é umidificado, para depois ele entrar ali na via respiratória do trabalhador, dentro de um capacete ou de uma máscara, por exemplo. E nós temos aí um caso também do cilindro de oxigênio, né? Observem que o cilindro de oxigênio, ele é colocado, fixado aqui como se fosse uma mochila nas costas do trabalhador, mas a gente também necessita, né? A gente está com uma situação aqui na perna do trabalhador, que é um cilindro reserva, né? Um cilindro de fuga, caso que porventura seja rompido uma linha dessas aqui, ou pare de funcionar esse compressor, pare de funcionar esse purificador, haja ali, por exemplo, uma ruptura, né, dessa traqueia aqui, dessa mangueira, ele precisa fazer uso de um cilindro acessório, tá? Justamente para ele sair ali daquele ambiente, né? Não é nada para ele ficar 1 hora ali dentro usando esse cilindro. Geralmente ele vai ter um uso rápido ali, cerca de 15, 20 minutos no máximo, para poder fazer a saída dele daquele ambiente, principalmente no espaço confinado. Nós temos aí o caso dos respiradores, né, com válvula, né, os respiradores com válvula, né, as máscaras, geralmente associadas a cartuchos, né, ou filtros para proteção, tanto mecânica como também proteção química. A gente vai abordar isso e também vocês devem ter visto recentemente aí o do uso biológico, né, justamente por causa de pandemias aí, riscos biológicos, né, para que evitem o contato necessariamente com o trabalhador. Desde o dia 15 de agosto de 94, o PPR tornou uma prática obrigatória para todas as empresas no qual o uso do respirador fosse necessário. Então, quando a gente fala sobre a necessidade de implementar um PPR, ele é obrigatório, ou não é opcional, né, desde que a empresa apresente ali um risco respiratório. Então, se a empresa ela é uma empresa de fabricação de canecas, por exemplo. No processo de fabricação de caneca, haverá uma cabine de pintura. Então, essa cabine de pintura, aqueles trabalhadores que trabalham naquela pintura, têm que ser treinados, né, e tem que haver ali dentro daquela empresa um programa de proteção respiratória por causa da obrigatoriedade desde o dia 15 de agosto de 94. Dentro dessa portaria, né, a portaria número 1, que é de 11 de abril, foi determinado que houvesse a elaboração, implementação e administração de um programa eficaz, né, capaz aí de selecionar os equipamentos de proteção e sua devida proteção respiratória. Então, não é simplesmente comprar o EPI que você acredita, né, que você, enquanto empresário, aí, dono de uma empresa, você deve comprar e fornecer qualquer tipo de respirador. Precisa ser feita uma medição, uma avaliação, encontrar, né, de acordo com os manuais, aí, consequentemente as indicações, qual o tipo de proteção respiratória, um respirador PFF1, PFF2, PFF3 e por aí vai, né? Nós temos aí os casos das máscaras semifaciais também, seja ela com cartucho
para riscos químicos ou riscos respiratórios, né, independente da área de atuação. Então, ou se é o caso também, o uso de ar mandado, né, conforme a gente viu aqui, através de um desenho. Então, eu estou mostrando para vocês a evolução aqui, né, desde a primeira edição de 94, a terceira edição de 2002, né, lembrando aqui que não teve uma segunda edição, foi apenas uma reimpressão em 95, né, com a obrigatoriedade da criação, né, desde o dia 15 de agosto, né, de 94. Nós tivemos a terceira edição em 2002, que trouxe os elementos químicos, né, e também uma proteção para quem atua, né, em combate a incêndio, né, então, no caso do bombeiros, aí, fazer o uso dessa máscara, né, justamente com o cilindro de oxigênio. Nós tivemos a quarta edição aqui, que foi publicada em 2016, em comemoração aos 50 anos da Fundacentro, né? E essa quarta edição ela apresenta esses respiradores aqui que a gente vai ver agora nessa aula. Então, isso aqui é basicamente, né, as etapas, os elementos do PPR. Eu não vou falar etapa por etapa, mas a primeira edição tinha 8 tópicos, a terceira edição teve 9 e a quarta edição teve 13 etapas. A primeira ali é o objetivo, as situações que a gente deve utilizar a proteção respiratória, como elaborar, quais são os riscos respiratórios, procedimento para a seleção de respiradores, avaliação das condições físicas, né, e psicológicas aí no indivíduo que vai usar o respirador. Vocês devem ter observado aí algumas pessoas, né, algumas famílias apresentam aí dificuldades psicológicas em utilizar o respirador, seja porque isso pode criar um senso de fobia, né? A pessoa que usa máscara se sente com uma fobia, né, daquele respirador, né? Então, mas nessa situação que a gente está vivendo tem que fazer uso mesmo. O treinamento, que ele é fundamental em todas as etapas do profissional da segurança do trabalho, né? A gente não fala de segurança do trabalho sem falar de treinamento. O ensaio de vedação, que é chamado de fit test, o uso efetivo desse respirador, feita a limpeza, higienização, inspeção e manutenção, descarte e a guarda dos respiradores, né? Tem respirador que eu posso fazer a limpeza, tem respirador que eu faço a higienização, eu faço a inspeção, né? E no caso, posso fazer a manutenção também, que é a troca de algum equipamento, se ele porventura rachar, se ele romper o lacre, se ele perder a sua utilização, ou se eu vou fazer o descarte, né, desse respirador. E o respirador também, em alguns casos aí, a gente consegue fazer a guarda dele, né? Porque ele vai ter uma duração baseado no que a gente chama de saturação, que eu vou deixar para fazer isso numa aula presencial, justamente porque não tem como a gente falar sobre saturação dessa maneira remota. Mas, basicamente, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a saturação, é basicamente como os médicos têm orientado a gente quando a gente sai de casa, né? Sair com 2 máscaras, cada 2 horas fazer uma troca dessa máscara, né? Então, porque a máscara ela vai umidificar, e a partir do momento que ela umidifica, né, ela satura, ela fica mais aberta para receber qualquer tipo de contaminante. E na parte dos respiradores não é diferente também, tá bom? Então, a gente sabe que existe a necessidade de guarda, porque ele custa caro, porque consequentemente ele vai ter uma vida útil de 2, 3 dias, dependendo do ambiente, mas se houver uma saturação, ele precisa ser descartado e fornecido um novo ao trabalhador. Fala-se também sobre aqui a qualidade do ar, o gás respirável para respiradores de adução, que é esse respirador que eu falei do cilindro, né, que é um respirador de adução, que ele é fornecido. A revisão do programa, como deve ser revisto, e o arquivamento de registros físicos aí desses materiais, né? Seja ficha de EPI, seja ficha de treinamento, e como tem que ser guardado, né? Seja também de algumas orientações do PCMSO, falando especificamente aí sobre a qualidade do ar e também os testes, né? Sejam eles aí o exame de raio-x ou a espirometria tem que ser feita para trabalhadores. Então, basicamente, os elementos que a gente acabou de ver complementa os itens a seguir: a administração, né, os procedimentos do programa,
o monitoramento das áreas de trabalho, né, seja pelos riscos ambientais ou como os trabalhadores ficaram expostos, o uso adequado dos EPRs, né, considerando sempre que o tipo de atividade estará sendo realizada e as características individuais de cada trabalhador. Você vai observar que tem trabalhadores que têm um rosto um pouco maior, mais largo, né, um rosto mais comprido, e dependendo da máscara, dependendo do respirador que vai ser utilizado, tem que ser adequado àquele rosto, né, daquele trabalhador. Em alguns casos, alguns trabalhadores vão ter um nariz um pouco maior do que os outros, e isso também pode gerar ali dificuldade de vedação, por isso que a gente tem que fazer o exame de fit test e, consequentemente, fornecer o equipamento de proteção individual, aí, o EPR, né, mais específico a cada tipo de trabalhador. A orientação para abandono do local de trabalho, né, por parte do trabalhador, caso apresente ali um problema no seu equipamento de proteção respiratória, né, conforme eu falei para vocês, o cilindro de oxigênio, né, ali acessório, ali amarrado na perna dele, né, ou no braço, para caso ele precise sair do ambiente, principalmente em espaço confinado. A indicação do equipamento seguindo as especificações dos riscos, no qual pode ser ficar exposto aquele trabalhador, e o critério para a escolha dos equipamentos de proteção respiratória. A gente vai ver isso aqui no próximo slide, se eu não me engano, no próximo slide, como que eu escolho, né, um equipamento de proteção respiratória. E as características físicas existentes no ambiente. Então, as devidas instruções e treinamentos devem ser ministrados ao usuário sobre os riscos inerentes da atividade, o uso, a guarda, a conservação e aí a perfeita higienização e os limites dos equipamentos de proteção respiratória. Então, no caso de uma carvoaria ali no indivíduo que vai ficar em contato direto com fuligem, com poeiras, eu sei, por exemplo, que a via respiratória dele está íntegra, né? Mas a pele dele está tendo contato, né, com essas poeiras e certamente isso pode contaminar também o pulmão, por mais que ele faça o uso correto, né, do respirador. O ensaio de vedação, né, que ele funciona, aqui a gente vai ter uma explicação um pouco mais didática, mas em resumo é um capuz, né, como se fosse aqui um, um saco aqui em volta da cabeça do usuário, né, da pessoa que está passando pelo teste. É utilizado um palatabilizante, né? Palatabilizante, pessoal, é o que dá um gostinho aí para as balas, para alguns alimentos, tá bem? Ele é colocado dentro de uma solução aqui, associado também à sacarina, né? Com basicamente um salgado, né? Como se fosse um líquido um pouco salgado. Ele é borrifado, nebulizado aqui dentro, né? Através de uma metodologia que foi criada aqui, e o indivíduo com o respirador, ele afirma se ele está sentindo o gosto, se ele não está sentindo, e depois é feito diversos testes aqui, pede para ele ler uma página de um livro, falar algumas coisas, né, abrir e fechar a boca, para que nesse momento observe-se se há realmente uma vedação ou não desse respirador. E você, enquanto técnico em segurança, deve possuir ali, né? Muitos deixam isso aí para o setor ambiental, para o setor de compras, mas eu prefiro ter uma cópia, enquanto técnico em segurança, da FISPIC, que é uma ficha de inspeção e segurança de produtos químicos. Para que, se porventura algum trabalhador relate, né, um desconforto em contato com aquele produto químico, eu tenho ali as informações, né, o que fazer, aonde entrar em contato, justamente para indicar, né, qual que é a proteção respiratória mais adequada e ainda, né, se em caso de emergência, encontrar a empresa ali que fabricou aquele produto para tirar dúvida, para questionar, para saber o que pode ser feito, né, após um eventual contato desse trabalhador. Não há uma validade pré-determinada do PPR, né, então ele é um documento que ele tem que ser feito, mas ele é um documento vivo, assim como o PPRA, assim como o PCMSO, assim como os demais documentos, né, da análise ergonômica do trabalho, assim como os demais documentos da segurança do trabalho. Mas quando a gente fala sobre a validade do PPR, né, pede-se aí que ele seja revisto
de acordo com as revisões periódicas que um técnico de segurança precisa fazer. Sempre que houver alterações ambientais, né, ou mudar ali aquele produto químico da atividade no ambiente de trabalho. Então, a validade, não existe a necessidade de fazer uma revalidação a cada um ano, mas ele precisa ser revisto de maneira periódica. Quem vai determinar isso, essa periodicidade, é o próprio técnico em segurança. Nós temos uma instrução normativa, né, ela, que faz parte aqui do PPR, que o empregador deverá adotar um conjunto de medidas com finalidade de adequar a utilização dos equipamentos de proteção respiratória, né, o EPR, quando necessário, para complementar as medidas de proteção coletiva, que podem ser implementadas para a finalidade, né, de garantir completa proteção ao trabalhador quanto a riscos existentes no local de trabalho. Então, a gente fornece o respirador, mas eu posso ter ali algo acessório, né, para melhorar o ambiente, né, de maneira coletiva, como, por exemplo, insufladores, exaustores de ar, para que melhorem a qualidade do ar respirável daquele trabalhador. Então, vocês estão vendo aqui na solda de bancada, por exemplo, né, esse exaustor, que ele faz a absorção do estanho, né? A gente sabe que o estanho ele é extremamente agressivo para a via respiratória, mas principalmente na solda elétrica, aqui na solda de bancada, utilizada em componentes eletrônicos, eu tenho que fazer o acessório, além do trabalhador estar atuando com o respirador, eu tenho um exaustor junto a ele. No caso da solda também nós temos exaustores específicos para solda, né? E nós temos aqui o que eu mostrei para vocês lá, que é o purificador, né? Seja ele para umidificar o ar ali no ar mandado. E nós temos um caso aqui de uma insuflação que é feita, né, para o trabalhador que haverá ali contato com espaço confinado. A gente imagina que aqui seja um ambiente, por exemplo, de esgoto, né? Ou, por exemplo, tem cabeamento elétrico aqui, mas ele ficou fechado e pode ter um vazamento ali de algum gás, né? Então eu preciso fornecer oxigênio ali, fornecer ar, para depois um trabalhador entrar em contato, né, e fazer a descida. Então a gente vai ver isso lá no espaço confinado, mas o trabalhador ele adentra nesse ambiente somente após ali 20 minutos de insuflação, 40 minutos de insuflação. É feita uma medição, né? Então coloca ali um equipamento para observar se existe a presença de gases. Se detectar, eu coloco esse insuflador, deixo ele ali através de um ventilador jogando o ar ali dentro, vamos falar assim, insuflando esse ar ali dentro, porque haverá uma saída desses gases durante 20 minutos aproximadamente, né, dependendo do protocolo. Depois eu faço a medição novamente e aí sim eu deixo o trabalhador se o limite for adequado à sua exposição. Então, a instrução normativa aqui da Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, né, do Ministério do Trabalho Brasileiro, lá de número 1, né, de lá de 94, dia 11 de abril, falando da necessidade de implantação de melhorias acessórias, além do EPR, né, além da máscara, além do respirador, preciso fornecer também equipamentos acessórios. Já no seu item 2, fala sobre a necessidade ali, né, de observar e de implementar, né? Então, se alguém perguntar onde fala que é obrigatório fazer o PPR, porque eu peguei lá na NR9 e não fala nada sobre isso. Eu peguei na NR6 e não fala nada sobre isso. Você pode buscar aí no parágrafo 2º da instrução normativa, número 1, de 11 de abril de 94, que tanto o fornecimento de equipamento acessório, como também de implementação aí do programa programa de proteção respiratória da Fundacentro, né, da Fundação Jorge do Prado de Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, como que eu faço a seleção, Conrado, de respiradores? Primeiramente, eu preciso entender, né, que eu tenho dois tipos de respiradores. Eu vou falar aqui, vou começar pela parte superior, depois eu venho para a parte inferior. Nós temos aqui os respiradores que eles são respiradores geralmente descartados, né? Que eu preciso apresentar ali uma série de variáveis para poder fornecer àquele trabalhador.
Então, o respirador vai depender da atmosfera daquele ambiente, né? Então, respiradores, eles são purificadores de ar, porque ele cria uma proteção mecânica para a passagem do ar para chegar ali à via nasal, à fossa nasal do trabalhador. E eles são divididos entre motorizados e não motorizados. Por exemplo, nós temos hoje uma máscara aí que muita gente está utilizando em casa, que ela é não motorizada, porque ela é simplesmente um pedaço de elástico, né, um pedaço ali de tecido que tampa, né, a via mecânica ali de acesso à entrada de qualquer partícula, à via nasal, ao efetivo contato do trabalhador com um risco, né, no caso que é um risco biológico. Mas eu sei que também vou ter as vias não motorizadas. E aí as vias motorizadas, desculpa. As vias motorizadas, elas geralmente vão ter um filtro químico, filtro para partículas com filtro combinado. Então são esses tipos de respiradores aqui. Vocês devem estar vendo aí no celular ou devem estar vendo no computador. Ele realmente está pequenininho aqui, mas depois eu vou ampliar para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esses tipos de respiradores. Ele é fixado na cintura do trabalhador, o trabalhador está com um macacão aqui específico, e aqui joga um ar, né, dentro do seu capuz para que ele respire de maneira mais adequada. E no caso do não motorizado, é uma peça simplesmente de encaixe, né? Tem o filtro ali químico, um filtro de partícula que ele é encaixado, né, na peça, né, no elemento filtrante principal ali, que é a peça semifacial. Essa peça semifacial ela é colocada ali, acompanhando tanto o nariz como a boca, e o filtro, que é essa característica que está aqui, ele é substituído aí, dependendo do ambiente, né, uma vez por dia, duas vezes por dia, dependendo do ambiente, mas pode também ficar ali cerca de um mês, dependendo da saturação desse elemento, né? Então eu preciso orientar o trabalhador quando ele estará saturado e quando deve ser feita a troca, tá bem? Então eu tenho primeiramente aí o respirador de purificador de ar. E na sequência nós temos um tipo de respirador, que ele é chamado de respirador de adução de ar, que ele é independente da atmosfera. Esse aqui ele é dependente da atmosfera por quê? Porque eu vou respirar o ar que está presente na atmosfera, aquele ar de 20,93% de oxigênio presente no ar. Esse aqui ele é independente da atmosfera, porque ele já existe, né, uma presença ali de um oxigênio específico dentro de um cilindro. Então esse cilindro ele é colocado ali como se fosse uma mochila nas costas, ele tem um elemento que é a peça semifacial no rosto, né? Ele tampa ali tanto a região da boca, do nariz e dos olhos, ele é fixado na cabeça do trabalhador, e ele tem ali uma entrada, né, um fluxo contínuo de ar para que ele continue respirando. A partir do momento que ele faz a puxada de ar, né, a inspiração, ele vai receber, né, esse ar que ele está contínuo dentro da máscara. Só que ele tem uma parte ruim, né? Se ele está sendo jogado ali dentro do nariz do trabalhador, né, na questão da atmosfera, ela está dispersa no ar e não vai acabar. Aqui ele pode acabar, tá bem? Então nós temos aí o caso de um cilindro acessório ou de uma máscara de fuga, né, que a gente chama aqui máscara de fuga. É colocado essa parte na boca do trabalhador, essa parte aqui é colocado como um clipe nasal, né, como se fosse um prendedor aí no nariz do trabalhador, e ele vai sair daquele ambiente com esse tipo de equipamento aqui, tá bom? E se for o caso, ele até larga esse equipamento para trás, porque ele não vai conseguir se mobilizar, correr dessa maneira, né, com esse equipamento pesado ali nas costas. Essa atmosfera ambiente, a respirador de adução, eles são divididos em 4 partes. Ele pode ser respirador de linha de ar comprimido, né? Então, conforme a gente mostrou lá, o trabalhador ele vai passar, o ar vai passar por um purificador, né? Vai passar por um compressor, por um purificador, depois vai entrar em contato com o trabalhador. Podendo ser de fluxo contínuo, de demanda pressão positiva e sem pressão positiva, né? Isso a gente teria que ver isso na prática para a gente entender um pouquinho melhor, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês através de um vídeo. O respirador de linha de ar comprimido, né, com cilindro auxiliar. Então o trabalhador, onde ele for, ele vai aqui com
com 4 cilindros aqui, né, que a gente chama aí bateria de cilindros, né? Então, para onde ele for, ele vai com essa roupa específica aqui e ele vai fazer o uso desse cilindro auxiliar, justamente porque ele tem uma autonomia, né? E existe um certo controle ali para onde ele pode ir. As máscaras chamadas de máscaras autônomas, que elas são desse tipo aqui, ó. É uma máscara parecida com essa motorizada que a gente está aqui. Entretanto, ela vai ter o circuito aberto e o circuito fechado. Haverá ali uma mangueira de ar passando por uma estação de compressão, de purificação. E o que vai mudar aqui é a demanda pressão positiva ou sem pressão ou com pressão positiva, tá? Que é simplesmente ali, simplesmente não, que é basicamente a entrada e saída de ar dentro da máscara, tá bem? Em alguns casos, pode haver ali uma contaminação no ambiente, né, seja ele por um produto químico ou um produto biológico, e esse ar ele tem que vir de um outro ambiente, né? Então o trabalhador ele vai andar ali 30 metros dentro do ambiente, ele tem que ter uma mangueira ali de 30 metros para ele poder se locomover naquele ambiente que ele vai entrar. E nós temos também o respirador aí de ar natural, tá? Que ele pode ter ventoinha manual ou ventoinha motorizada, tá? Que é esse tipo de equipamento aqui que o trabalhador ele vai aumentar e diminuir a intensidade da respiração do ar natural de acordo com o ambiente que ele está, tá? E ele precisa fazer uma série de exames aqui e também fazer, basicamente, fazer uma amostragem, né, desse ar antes dele poder utilizar esse equipamento, né? Isso aqui demanda de uma expertise muito grande do trabalhador. Então, só para vocês terem ideia que não é só essa máscara aí que vocês estão vendo, né? Nos hospitais, nas reportagens, existem diversos tipos de respiradores e diversos formatos, diversos valores também. Então, o formato dos respiradores, eles sempre vão obedecer uma cobertura da via respiratória. Primeiramente, o filtro ele vai fazer a parte da cobertura, né? Por isso que a gente precisa colocar uma proteção na via respiratória desse trabalhador. E também pode ser o caso de colocar uma cobertura associado, né, a um outro filtro, né, de maneira substituível, tá? A gente vai ver isso de uma maneira mais prática no futuro, mas eu coloco a máscara semifacial e substituo só o filtro. Ou quando é o caso, eu substituo a máscara inteira, tá bem? Quando é o caso aí que a gente tem visto, né? A pessoa sai de casa, ela usa esse tipo de cobertura aqui. Aí quando ele retorna para casa, né, ele tem que lavar, guardar, higienizar certinho. Nesse caso aqui de baixo, a empresa compra o equipamento, né, e esse equipamento ele vai fazer uso para esse trabalhador. Se amanhã esse trabalhador sair da empresa, eu posso higienizar essa máscara, essa parte dessa máscara, e devolver e fornecer ele para um outro trabalhador, tá bem? Então, sei que o fabricante ele fabricou esse equipamento, né? Que após ser lavado, higienizado, ele pode ser reutilizado em outra pessoa. Mas o que eu preciso fazer a troca sempre, né, da peça de reposição é esse filtro. Eu tenho ainda, né, a máscara pode apresentar uma ventoinha, né? Essa ventoinha é para melhorar ali a saturação, né, para deixar um pouco mais fácil de respirar e, consequentemente, não umidificar tanto a via respiratória do trabalhador. E o filtro que eu vou fazer a substituição a cada saturação, né, a cada 1 dia, 2 dias, dependendo do ambiente e do fabricante. Eu vou ter aqui, né, conforme eu comentei com vocês, o tipo de máscara, né, que é de fuga, né? Então é um clipe nasal e é colocado aqui na boca e o trabalhador vai fazer a respiração com o que tem de oxigênio no pulmão dele e uma filtragem rápida, né, dessa máscara de fuga que vai estar presente aqui no ambiente. Como eu estou falando, é fuga, tem que ser feito algo rápido para ele sair daquele ambiente de maneira mais rápida possível. E a peça semifacial filtrante, né? Então, a gente vai falar sobre isso ainda nessa aula.
mas a peça semifacial, ela vai receber um nome, né, que é um americanizado aqui, mas que a gente chama de PFF. Então, toda máscara, principalmente as máscaras que são utilizadas de proteção mecânica, elas vão ter aí uma classificação PFF. PFF1, PFF2, PFF3. Haverá umas variações depois para o PFF2 do tipo N95, que vai ser utilizada em hospitais, por exemplo, porque ela é concentrada para risco biológico. Haverá um tipo de PFF3 com filtro de carvão ativado. Isso é uma variação, né, que tem ali uma manta de carvão ativado, né? A gente sabe que o carvão ativado ele não é o próprio carvão, né? Ele é um tipo de uma casca de uma árvore que a gente encontra, por exemplo, em filtros para beber água, em filtros respiratórios, mas esse filtro de carvão ativado, ele serve exatamente para fazer uma retirada de impurezas, né? No caso aí do filtro de água, para retirar a impureza da água, né? O teor de cloro da água, por exemplo. E no caso do ar, ele também pode tirar eventuais partículas, né? Do oxigênio. E tanto o PFF 1, 2, 3, ele pode apresentar uma válvula, né, sem válvula de exalação ou com válvula de exalação. O que ajuda essa válvula de exalação? É que você respira melhor, a entrada e a saída de ar é feita por essa válvula, né, não pelo tecido. Então, pessoas que utilizam óculos, pessoas que têm necessidade de falar enquanto estão no trabalho, essa válvula de exalação permite uma melhor respiração ali dentro, tá bem? Eu vou explicar isso, na verdade vai ser explicado melhor aí através desse vídeo que eu vou deixar vocês assistindo agora. É um vídeo de 2 minutos aproximadamente. Olá, estou aqui para apresentar as vantagens de se respirar um ar puro. Uma boa respiração é fator fundamental para a sua saúde. A qualidade do ar é muito importante. O ritmo da respiração também. Mais do que isso, é imprescindível em qualquer trabalho para ter mais disposição para fazer todas as suas atividades do dia a dia. E é por tudo isso que a 3M está sempre criando, inovando e aperfeiçoando produtos para fazer a sua vida mais saudável, mais segura, mais prática e mais confortável. Tudo para proteger o seu mundo. E agora vamos aprender a forma correta de uso do respirador descartável 3M. Prenda os cabelos caso sejam compridos. Não use brincos e piercings nas orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Segure o respirador na palma da mão com a espuma interna na direção da ponta dos dedos. O clipe nasal deve estar na parte superior do respirador. As tiras elásticas devem ficar soltas para baixo. Leve o respirador ao rosto, cobrindo a boca e o nariz. Coloque o elástico superior na parte de trás da cabeça, acima da orelha, e elástico inferior na parte de trás do pescoço. Ajuste as tiras para que não fiquem torcidas. Coloque as pontas dos dedos de ambas as mãos na parte superior do grampo de ajuste nasal. Molde o grampo conforme o seu nariz, empurrando-o para dentro ao mover as pontas dos dedos para baixo sobre ambos os lados da peça. Não se esqueça de usar as duas mãos para ajustar o clipe nasal. O uso de apenas uma das mãos pode causar um ajuste inadequado e um desempenho inferior do respirador. Verificação da vedação. Todo teste de verificação de vedação deve ser feito com as duas mãos. Cubra a maior parte do respirador com cuidado para não alterar sua posição.
Inspire vigorosamente. O respirador deve colapsar suavemente no rosto. Se houver vazamento de ar em volta do nariz, reajuste o grampo nasal. Se houver vazamento de ar pelas bordas do respirador, reajuste sua posição. Para garantir que seu respirador tenha uma vedação adequada, nunca utilize ambas as tiras sobre o pescoço e a cabeça, ou com alguma delas sobre a orelha. Respirar poeiras, névoas, fumos, gases ou vapores podem causar doenças ou até a morte. Os respiradores ajudam a proteger quando utilizados durante todo o tempo de exposição. Contate seu supervisor sempre que houver dúvidas sobre qual respirador é o mais adequado e sobre o seu uso correto. O PPR da Fundacentro requer que todos os usuários de respiradores passem pelo ensaio de vedação. Aproveite e bom trabalho! Agora você já sabe como utilizar e verificar a correta vedação dos respiradores descartáveis 3M. Em caso de dúvidas, acesse o nosso site ou ligue para o Disque Segurança 3M. É a 3M protegendo o seu mundo. Bom trabalho! Mais uma inovação 3M. Pessoal, esse vídeo que eu passei aqui para vocês, como eu acabei esquecendo de comentar, ele faz parte da 3M, né? Esse vídeo está disponível na internet. E ele fala um pouco sobre o respirador aí os PFF1, né, o jeito de ser utilizado. A gente também tem aqui, né, eu vou citar aqui para vocês, né, mas não é só a 3M, né, nós temos outras marcas, né, mas umas mais famosas aí acaba sendo sim a 3M, né, nós temos a KSN, nós temos Peltor, nós temos outros respiradores, mas os mais famosos mesmo da parte respiratória acaba sendo sim 3M, tá bem? Então eu vou mostrar para vocês aqui outros exemplos, né, que haverá a cobertura das vias respiratórias, né, boca, nariz e queixo, né, que são esses tipos de respiradores, né, conforme eu falei, essa peça, né, uma peça de silicone, é uma peça de plástico, né, de borracha, adicionado ali um cartucho ou pode ser também gerado uma mangueira de oxigênio. Nós temos ali uma parte que cobre toda a face, né, como se fosse um capacete aqui. Então nós temos essas partes aqui, os tirantes, né, que são as partes que são amarradas em volta da cabeça, do crânio do trabalhador, e também vão receber ali o filtro, né, seja um filtro único, duplo filtro, né, ou ainda a mangueira também de ar mandado. Nós temos aqui uma outra forma, né, que a mangueira de ar mandado vem para a parte posterior da cabeça, né, podendo ser ali um protetor facial, né, podendo ser um capacete ou um capuz especificamente. Né, e os exemplos de cobertura, seja tanto de meio corpo como de corpo inteiro para ser utilizado. Né. Então tudo isso, todos esses respiradores, observem aí que eles tanto na parte do slide anterior como desse slide, apresentam aí uma certificação ISO, né? Então, foi feito um teste, foi feito validações, diversos testes para verificar aí a sua utilidade, né? A sua utilização. Então, eu vou passar mais um vídeo aqui falando sobre os respiradores, e aí na sequência a gente parte para o final da nossa aula. Olá, estou aqui para apresentar as vantagens de se respirar um ar puro. Uma boa respiração é fator fundamental para a sua saúde. A qualidade do ar é muito importante, o ritmo da respiração também. Mais do que isso, é imprescindível em qualquer trabalho para ter mais disposição para fazer todas as suas atividades do dia a dia. E é por tudo isso que a 3M está sempre criando, inovando e aperfeiçoando produtos para fazer a sua vida mais saudável, mais segura, mais prática e mais confortável. Tudo para proteger o seu mundo.
E agora vamos aprender a forma correta de uso do respirador reutilizável 3M. Prenda os cabelos, caso sejam compridos. Não use brincos e piercings nas orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens, estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Respiradores com tirante fixo padrão. Coloque o respirador cobrindo o nariz e a boca. Em seguida, puxe o suporte para a parte de cima da cabeça. Respiradores com tirante deslizante. Com o suporte apoiado na cabeça, segure as extremidades dos tirantes de cabeça com as mãos e deslize a peça facial para encaixar no seu rosto. Encaixe as presilhas atrás do pescoço e depois ajuste os tirantes puxando as extremidades dos elásticos até obter um encaixe firme. Coloque a palma da mão de modo a cobrir a face do filtro ou cartucho e inale levemente. Se você sentir que a peça facial contraiu levemente e chegou mais perto da sua face, sem vazamentos entre a face e a peça facial, uma vedação apropriada foi obtida. Em qualquer momento, se for detectado vazamento de ar na vedação facial, reposicione o respirador na face e reajuste a tensão dos tirantes. Coloque a palma da mão sobre a tampa da válvula de exalação e exale suavemente. Se a peça facial estiver hermeticamente selada e não houver vazamento de ar entre seu rosto e a peça facial, uma vedação apropriada foi obtida. Se for detectado vazamento de ar na vedação facial, reposicione o respirador e reajuste a tensão dos tirantes. Agora você já sabe como utilizar e verificar a correta vedação dos respiradores reutilizáveis 3M. Em caso de dúvidas, acesse o nosso site ou ligue para o Disque Segurança 3M. É a 3M protegendo o seu mundo. Bom trabalho! Mais uma inovação 3M. Dando sequência aqui à nossa aula, né, nós temos aí os respiradores que a gente comentou, né, que são os reutilizáveis, né, os primeiros são os descartáveis e agora os reutilizáveis. Só para a gente entender um pouquinho, né, dos tipos de respiradores descartáveis, né, nós temos aí a famosa TNT, né, que é o tecido não tecido, utilizado bastante na área gastronômica, estética, industrial. Ela apresenta ali um tecido, né, na frente do rosto, né, feita uma soldagem eletrônica em todas as partes aqui, associado a um elástico que vai atrás da orelha do trabalhador. Lembrando, pessoal, que essa é uma máscara, né, então ela dificilmente aí vai apresentar o que a gente chama de CA, né, o certificado de aprovação. Ela pode apresentar aí um documento do Ministério do Trabalho falando que ela é utilizada, serve para estética, serve para indústria, serve para gastronomia, mas ela não deve ser utilizada aí em contato com produto químico, por exemplo, né? Ela não vai vedar aí a respiração para quem precisar fazer contato com algum produto químico ou, inclusive, biológico, né? A gente vê aí nas séries de medicina, no hospital, alguns trabalhadores utilizando essa máscara, mas a gente sabe que ela é descartável e ela não é muito indicada ao risco biológico, né? Nós temos aí uma máscara específica, né? Um respirador específico, né? Então a gente precisa fazer uma associação do que é respirador e o que é a máscara especificamente. A máscara é o que vocês estão utilizando aí, né? A máscara de tecido para poder sair na rua e tudo mais. Agora, um respirador, ele tem um componente
bem mais sério, né, que é a proteção, né, e a perfeita separação aí do oxigênio, né, a filtragem do oxigênio. Essa máscara ela faz, mas não vai atuar ali, não vai vedar completamente. Então nós temos aí o PFF1, PFF2, PFF3 e o PFF2 carvão e PFF3, né? Então, esses respiradores, né, nessa marca específica, ela apresenta essa diferença de cores, né, justamente para a gente fazer a associação, né? Então, a PFF1 é vermelho, PFF2 é azul, PFF2 carvão ele é preto, né, justamente para fazer alusão aqui à cor de carvão, e o PFF3 ele é esverdeado, verde, né? E PFF significa peça facial filtrante. É um corpo do produto, ou seja, toda essa parte que é uma peça facial filtrante, responsável para não deixar contaminantes do ambiente entrar em contato com o sistema respiratório do usuário, daquele indivíduo. O que muda, né, de cada uma aqui é o que o PFF1 ele possui eficiência mínima de 80%, ou seja, haverá penetração máxima de 20% de resíduos do ar, tá? Então, a gente sabe que o PFF1 ele vai ter ali na sua composição, né, uma manta, e essa manta ela vai segurar 80% dos resíduos, tá, presentes no ar. Ela é indicada para proteção das vias respiratórias, contra as poeiras, névoas, né? E basicamente aí relacionado também a fibras, cimento, produtos químicos, né? E também poeiras vegetais, poeiras de lixamentos e esmerilhamento. Vão ser utilizados não utilizar em ambiente onde há o amianto, né? Que ele não vai proteger, 20% de amianto ali na via respiratória, ela é prejudicial. Haverá sílica também, ou fumos metálicos, né, que podem provocar pneumoconiose. Então, 20% dessa entrada aqui já pode gerar ali um agravo significativo ao trabalhador, tá? Mas por causa da exposição. Então, eu preciso conhecer os elementos filtrantes, né, o tipo, e também conhecer o ambiente antes de fornecer ao trabalhador. Então, nós temos todas essas variações, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, mas nós temos a 3M que a gente citou, a KSN, a Drager, nós temos diversas outras marcas aqui, mas só para a gente entender que todos eles vão obedecer o mesmo padrão aí de PFF1. O PFF2, ele já tem uma eficiência mínima de 94%, ou seja, haverá uma penetração máxima de 6%. Ela pode ser utilizada aí idem ao PFF1 e ainda em minérios de ferro, carvão, alumínio, poeiras vegetais, poeiras de aviário, né? Então, restos de ração, fezes, tudo que for relacionado a aves. E ela tem uma redução, a exposição específica aos agentes biológicos, né? Então, por isso que eu posso ter contato aí com restos de ração, fezes, plumas, e aves mortas, aqui penas e aves, né? Que ele vai fazer uma perfeita vedação, né, de 94%. Mas haverá ainda uma penetração máxima de 6%. Não deve ser utilizado em ambientes com partículas tóxicas, como chumbo, cádmio, cloro e mercúrio. Para isso eu preciso usar um respirador um pouco mais como o PFF3, né, um pouco mais forte, vamos assim dizer. Então, nós temos todos os tipos de PFF2, né, sempre vai estar indicado aqui na frente do respirador, se ele é PFF1, PFF2, e o formato dele também vai te dar um direcionamento, né, o PFF2 do tipo de carvão ativado, né, ou PFF2 normal, tá bem? O PFF2 carvão ativado, ele possui também uma eficiência mínima de 94%, com a penetração máxima 6%, mas o que muda, né, ele é igual ao PFF2, mas ele tem uma manta de carvão ativado, que ele alivia os odores incômodos, geralmente por causa do benzeno, acetato de etila, álcool etílico, éter etílico, acetona, né, isso aqui pode ser usado também em posto de gasolina, né, então posto de gasolina hoje você vê muitos trabalhadores usando o PFF1, né, ou PFF2 puramente, né, e ele não serve para retirar o odor da gasolina ou do álcool, por exemplo.
Já que a gente não sabe se essa ação tóxica ela é desconhecida, na dúvida eu coloco o PFF2 do tipo carvão. Que aí ele vai apresentar todas essas cores aqui, ó, especificamente aí voltadas à cor de carvão, né, geralmente associado à cor de carvão. O que eu preciso realmente me assegurar é que vai estar escrito PFF2, né, carvão aqui na frente, né, ou também aí a gente observar o manual do fabricante. E o PFF3, ó, ele possui uma eficiência mínima de 99%, penetração máxima de até 1%. Então, ela é o maior aí que nós temos dos descartáveis, é indicada para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, gases, vapores tóxicos, fibras têxteis, cimento, minério de ferro, carvão, alumínio, sabão em pó também, que a gente não citou na aula, mas o sabão em pó é extremamente prejudicial, né, se você faz contato contínuo com ele, né? Talco, cal, soda, e todos os ambientes aí com ação de partículas tóxicas e risco biológico, o PFF3 ele vai ter uma ação eficiente melhor aí de vedação. O que muda realmente aí é o formato dele, né? E eu preciso ficar atento porque ele é um pouco mais grosso, né? A manta dele aqui, a parte interna, é um pouco mais grossa, tá bem? E a válvula de exalação, que ela pode estar presente em todo tipo de respirador, né? Ele serve para facilitar a retirada do ar quente dentro da máscara no momento da exalação. Esse item não influencia o fator de proteção. Muita gente acredita que entra ar por aqui. Na verdade, ele serve só para conforto, porque ele tem uma membrana, né, dentro dessa parte plástica, e essa membrana aqui vai fazer a exalação, só a saída de ar, a entrada não. Ela é utilizada então para melhorar o conforto do usuário para atividades que exijam grande esforço físico, sendo assim, a troca gasosa a torna mais fácil e a sensação mais agradável. E por último, né, eu vou deixar aqui vocês com o ensaio de vedação para a gente entender para que serve, né, esse ensaio de vedação, justamente para entender o que é o fit test. Então eu vou pedir para vocês visualizarem esse vídeo aqui e rapidamente a gente já encerra a nossa aula. Vamos falar sobre ensaio de vedação. O ensaio de vedação, ou fit test, tem como objetivo verificar se o respirador utilizado está proporcionando uma adequada vedação no rosto do usuário. Aprenda como conduzir o fit test qualitativo. O kit fit test é composto por capuz, gola, substância sacarinobitrex para teste de acuidade, substância sacarinobitrex para teste de vedação, 2 nebulizadores, 2 conjuntos de peças de reposição para nebulizadores, 1 arame para desentupir o nebulizador. Iniciando o teste. Prenda o capuz na gola, colocando o cordão do capuz nas flanges da gola. Aperte o cordão e dê um laço ao nó. Coloque a substância do ensaio de acuidade no borrifador, Sensitivity Test Solution, aproximadamente 1 colher de chá. Tampe o frasco. Agora, coloque a mesma quantidade da substância do ensaio de vedação no borrifador Fit Test Solution. Tampe o frasco. O usuário não pode comer, beber, exceto água, fumar ou mascar chiclete 15 minutos antes de iniciar o teste. Lembrando que usuários de proteção respiratória não devem ter barba. E o teste não deverá ser realizado se o usuário estiver nesta condição. Ensaio de acuidade. O teste é iniciado com a solução de acuidade, para verificar se o usuário consegue detectar o gosto doce ou amargo da solução. O usuário deverá vestir o capuz e respirar com a boca. Use o nebulizador da solução de ensaio de acuidade, abrindo as 2 tampas do nebulizador e borrifando a substância no interior do capuz por meio do orifício. Mantenha o nebulizador na posição vertical para garantir um bom funcionamento. Borrife a solução por 10 vezes durante 1 minuto. Peça para o usuário levantar a mão caso sinta o gosto doce ou amargo da substância. Caso positivo, considere 10 o número de borrifadas e passe para o ensaio de vedação. Caso o usuário não sinta o gosto da substância, borrife mais 10 vezes.
Se neste momento ele sentir o gosto, marque 20 borrifadas e passe para o ensaio de vedação. Se ele ainda não tiver sentido o gosto, dê mais 10 borrifadas. Se o usuário sentir, considere 30 borrifadas e passe para o ensaio de vedação. Se ainda assim ele não sentir o gosto da substância, o teste está finalizado e outro tipo de ensaio de vedação deverá ser realizado. Retire o capuz de teste e espere alguns minutos para que o gosto da substância saia da boca do usuário. É aconselhado que o usuário beba água e enxague a boca. Ensaio de vedação. Inicie o teste com o respirador agora no rosto do usuário. Ele deverá fazer uma série de 7 exercícios, cada exercício com duração de 1 minuto, enquanto está recebendo a substância. A quantidade de bombeadas é definida de acordo com as bombeadas do ensaio de acuidade, podendo ser 10, 20 ou 30. Os exercícios são respiração normal, respiração profunda, mover a cabeça de um lado para outro, mover a cabeça para cima e para baixo, falar, simular uma caminhada, respiração normal. Para ser aprovado no teste, o usuário não pode sentir o gosto da substância no decorrer dos exercícios. Caso ele sinta o gosto, o respirador será reprovado. Deverá ser substituído por outro e o teste deverá ser refeito. É recomendado que o ensaio de vedação seja feito em conjunto com outros EPIs para verificar a compatibilidade dos EPIs e influência na vedação. Finalizando o ensaio de vedação, faça a higienização dos nebulizadores com água. Seque-os usando papel macio ou ao ar livre. Em caso de dúvidas, consulte o PPR da Fundacentro ou entre em contato. Então, esse é o princípio aí da gente conhecer tanto respiradores e entender um pouquinho do funcionamento, mas principalmente fazer o ensaio de vedação, né, que eu estou mostrando aqui da 3M, que é o mais famoso de todos eles, que é esse kit aqui, mas nós temos o da Allegro e nós temos também da RSG, tá? Que são equipamentos voltados aí à proteção respiratória. Então, as contraindicações, né? Eu não posso ter ali um ambiente que o indivíduo esteja com barba, né? Então, por mais que esteja na moda hoje em dia, um trabalhador que procure atuar aí no ambiente, ele não pode apresentar o uso de barba, né? Então, eu lembro que eu atuava numa empresa lá e foi contratado um soldador, ele chegou com uma barba semelhante a essa. O primeiro ponto aí da segurança do trabalho é chamar o operador, né, o trabalhador, e falar, olha, você não pode, né, tem que fazer essa barba. Ah, mas eu gosto, eu cultivo essa barba, eu tenho ela 3 anos, mas quem contratou você aí não falou sobre a necessidade da barba, né, e se você quiser continuar trabalhando na empresa, a partir que você acabou de entrar aí, você precisa retirar a barba, né. E aí no outro dia seguinte ele apresentou aí o rosto, né, sem a barba, mas a gente sabe que é uma questão estética, e essa questão estética influencia, porque ela não veda, né, a entrada de ar aqui, pode gerar, sim, uma contaminação desse trabalhador. E também o ambiente, né, no qual ali o trabalhador ele não fica exposto a poeiras ali, não só na parte respiratória, mas em todo o rosto daquele trabalhador. Então, eu vou passar isso aqui rapidamente, só para a gente finalizar, né? Então, passo aí, segurar o respirador com a palma da mão, puxar o primeiro elástico superior, passando pela cabeça, ajustar, né, o outro elástico, depois fixar a parte superior ali do nariz, né? Passando o elástico inferior sobre a cabeça, posicionando atrás da nuca, abaixo das orelhas. Depois, posicionar o respirador no rosto, permitindo um bom campo visual, né? Ajustando ali aquela peça metálica que tem na parte superior, né, esse grampo, executar ali um teste de vedação antes de a utilização. E o passo 6, se houver algum vazamento, reajustar todo o respirador para que haja uma vedação adequada, não entrando na área contaminada, antes de fazer essas 6 etapas aqui. Então, pessoal, finalmente chegamos aí ao final da aula. Agradeço a vocês que acompanharam essa gravação, a você que está assistindo essa aula agora, né? Essa aula foi um pouco mais extensa, justamente porque a gente precisava abordar diversos itens que justamente atendem aí a nossa necessidade enquanto profissionais de segurança do trabalho. Agradeço a todos e até uma próxima aula.